Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje conversarei com vocês sobre a peça The Mousetrap, ou então A Ratoeira, da escritora britânica Agatha Christie. Na verdade, não se trata de qualquer peça, porque essa é a peça encenada há mais tempo no mundo. Ela está em cartaz há 70 anos em Londres, no Teatro St. Martin's Theatre, um teatro voltado exclusivamente à peça da Agatha Christie. Já faz um tempão que essa peça estava na minha lista de leituras, mas eu ficava guardando e aguardando essa leitura porque primeiramente eu queria assistir à peça, pois afinal as peças elas são feitas para serem encenadas, então eu queria ter o meu primeiro contato com ela através disso, para depois então ir para a leitura. E deu certo, eu vi a peça recentemente em Londres, já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando um pouco de como é o teatro e tudo mais, e depois disso parti então para a leitura, que foi super rápida, super fluida. Se tratando de Agatha Christie, nós sabemos que não conseguimos parar. Você leva em torno de 2 horas para ler essa peça e vale muito a pena. Eu li nessa edição do Kindle em inglês, que é a edição comemorativa de 70 anos, agora no ano de 2023 se comemora essa data, e é uma edição que também está à venda na versão física na internet aqui na Inglaterra. Mas vocês também encontram A Ratoeira em um livro no Brasil, e vocês também encontram o conto que deu origem à peça em um livro que se chama Três Ratos Cegos e Outros Contos. Bom, vamos entender um pouquinho melhor o contexto de produção dessa peça, porque ele é muito interessante. Essa peça, na verdade, foi uma espécie de encomenda, um presente para a rainha Mary, esposa do rei George V. Mas não só isso, foi a própria rainha que solicitou que Agatha Christie escrevesse então essa história para o aniversário de 80 anos da rainha. Aí a BBC entrou em contato com a Agatha Christie, que gentilmente topou. Só que de início não era uma peça de teatro, era uma história que foi ali transmitida no rádio. Então no ano de 1947 ela é transmitida e tem a duração apenas de 30 minutos. Hoje em dia, a peça de Londres ela tem em torno de 1h30, um pouquinho mais se contarmos com o intervalo. No ano seguinte a essa transmissão, o ano de 1948, a história é publicada em uma revista e posteriormente ela vai para um livro. E tudo aconteceu muito de repente, isso que eu acho magnífico, porque a Agatha Christie ela não tinha essa pretensão de que a peça fosse ser um tamanho sucesso. Vejam que ela foi solicitada. Depois disso, passa-se um tempo, ela recebe um convite para que essa peça vá para o teatro em Londres. E aí, para que essa peça fosse, uma das solicitações feitas pelo diretor, claro, precisaria ali aumentar um pouco para dar o tempo e também precisaria trocar o nome. Então, o nome da peça até esse momento era Três Ratos Cegos. E aí, a Agatha Christie estava pensando em qual nome que ela daria. E aí, a edição de The Mousetrap que eu li conta com uma introdução da Sophie Hannah, que talvez vocês já conheçam aí, porque ela escreveu alguns livros na vibe de Agatha Christie, inclusive com personagens da história da Agatha Christie. Mas tudo isso para dizer que a Sophie conta para nós ali na introdução que o neto da Agatha Christie contou para ela como que se deu essa troca de nomes. Agatha Christie estava lá em Wales, país de Gales, conversando com o seu genro, e aí comenta com ele que pediram para que ela trocasse o nome, mas ela não conseguia pensar em um outro nome, e aí o genro sugere: e que tal The Mousetrap, a ratoeira? E a Agatha Christie fala alguma coisa como: legal, vamos deixar esse até que eu pense em outra coisa. E acabou ficando a ratoeira. Nessa introdução, a Sophie também conta algo que eu achei assim muito engraçado, diga-se de passagem, que o neto da Agatha Christie, esse mesmo neto que contou essa historinha, no seu aniversário de 9 anos, ele é presenteado com os direitos autorais da peça The Mousetrap. E aí ele fica um pouco chateado, porque na verdade ele estava querendo ganhar uma bicicleta. Só que vejam só como a vida é engraçada, porque na verdade hoje ele poderia comprar mais ou menos 1 milhão de bicicletas com o dinheiro que a peça já deu de lucro, porque a peça está 70 anos em cartaz e ela é transmitida praticamente quase todo dia. E para vocês terem uma ideia, no dia que eu fui assisti-la, o número da encenação naquele dia estava em 29.138. Isso já faz quase um mês, então já está quase batendo
batendo os 30 mil. E além de ela passar quase todo dia, ela ainda tem a sessão da tarde e a sessão da noite. Ou seja, é campeã de bilheteria. E, gente, eu fui em uma quarta-feira e o teatro estava lotado. Pessoas do mundo inteiro vão para lá para assistir. E ali perto também do teatro onde passa a peça, há um memorial da Agatha Christie, que eu já mostrei aqui para vocês também, que ajuda de certa forma a chamar mais turistas para o local. Bom, mas agora que já conversamos sobre todo esse contexto de produção da peça, vamos então para a sinopse. O que é que nós temos aqui nessa peça que conquistou tantos espectadores? Primeiramente, há aqui uma coisa que eu amo, que é espaços bem fechados com poucos personagens. Eu acho que isso dá uma profundidade na narrativa, porque quando há menos personagens, consegue-se explorar mais cada um deles, de modo que o leitor consegue ficar mais próximo deles, sabe? Tudo aqui vai se passar no hall de entrada da mansão Monkswell. Essa mansão, ela agora é uma hospedagem, na verdade, eles estão ali acabando de abri-la. É o primeiro dia, vão receber os primeiros hóspedes. Então, quem está cuidando dela é um casal muito jovem, que é a Molly e o Giles. A Molly e o Giles estão casados há apenas 1 ano e eles vão cuidar de tudo ali sozinhos. A mansão, apesar de ela ser bonita, ela é muito simples, mas eles estão bastante determinados a cuidar melhor dela, a tratar os clientes da melhor forma possível. Só que nesse dia cai uma nevasca absurda na cidade, que acaba fechando estradas, que acaba ali impedindo o movimento. Então, logo que os hóspedes chegam, torna-se impossível sair ou chegar da mansão, por causa da nevasca, do frio, do vento. E a hospedaria ali é pequena, então já sabemos que teremos poucos hóspedes. E é legal que cada um ele é construído de uma forma muito diferente um do outro. Então você consegue ali saber muito bem quem é quem, porque eu sei que uma das coisas que os leitores de Agatha Christie reclamam é que há muitos personagens e às vezes ela coloca uns nomes muito diferentes, mas aqui não teremos esses problemas, digamos assim, entre aspas, né? Porque para alguns leitores não é um problema, torna-se mais ou menos uma questão de gosto, de preferência. E logo no início da trama, tudo começa com uma música tocando no rádio, que é a música Três Ratos Cegos, que, se vocês bem se lembram, era o primeiro nome da peça. E essa música, ela é muito representativa, porque a música conta uma historinha de 3 ratos, entre aspas, que vão perdendo a sua vida, e isso é muito importante para a narrativa. Inclusive, quem já é leitor de Agatha Christie vai lembrar que há outra história aí bem interessante, que também tem essa questão da canção, da cantiga infantil, que traz uma história macabra por trás, que é a história do livro E Não Sobrou Nenhum, que nós temos também aquela cantiga macabra, e eu acho interessantíssimo como a autora consegue fazer esse diálogo muito bem feito. Mas, prosseguindo, assim que a música passa uma notícia no rádio dizendo que houve um assassinato de uma senhora no centro da cidade e que o principal suspeito estava vestindo um sobretudo, um chapéu e um determinado lenço. E aí é bastante curioso porque todos os hóspedes que vão chegando estavam vestidos com a mesma roupa, o mesmo estilo do suspeito. Bom, então além da Molly e do Giles, que são apresentados ali para nós como os donos da casa, vão chegando os hóspedes. Uma delas é a senhora Boyle. A senhora Boyle é aquele tipo de pessoa insuportável que reclama de tudo, que acha que nada está à altura dela, que acha que todos são incompetentes, somente ela presta. Assim, irritante. Aquele personagem que você tem muito ódio dele. Nesse grupo também está o Major Metcalf, que é um homem mais quieto, um homem ali mais prestativo, que fica mais na dele, que conversa quando perguntam algo para ele, mas ele é bem tranquilão. Também temos aqui um moço jovem que é o Christopher Wren, que ele é totalmente esquisito no sentido de que ele fala umas coisas assim, talvez um pouco engraçadas em algum momento, mas assustadoras em outras. Ele tem um espírito muito leve. E temos ali também a senhorita Caswell, que é uma jovem muito determinada, tem uma voz muito direcionada, fala pouco e quando fala se posiciona. E aí é interessante que o Christopher, ele é descrito como um personagem afeminado e a senhorita Caswell é descrita como uma personagem masculinizada. E esses personagens seriam então os hóspedes para aquele dia, para aquela pequena temporada.
Só que, de repente, do nada, chega um novo homem ali que não havia reservado antes, que é o Sr. Paravince. Ele também é bem estranho, ele fala umas coisas meio esquisitas e parece que ele está maquiado, que a idade que ele diz não combina muito bem com a aparência. E ele chega ali de acaso porque ele disse que ele estava vindo em uma viagem e aí o carro dele parou no meio da nevasca e, por sorte, ele encontrou aquela mansão, que vinha a ser então uma hospedagem. Então ele decidiu chegar ali perguntando se havia algum quarto, e havia. Então na cena 1 nós temos a descrição, a chegada desses personagens ali na casa. Cada um é muito bem descrito, cada um à sua maneira, cada um tem as suas falas, e temos contato com os pensamentos de alguns outros personagens em relação a eles, e tudo acontece no hall, toda a história vai se passar ali. Isso que é muito legal, porque o mesmo cenário vai acoplar toda a narrativa e não se torna enfadonho de forma alguma. No meio disso, a Molly recebe uma ligação na casa, que é a ligação de um policial contando sobre aquele assassinato que nós já tínhamos ouvido ali no rádio e alguns personagens também, e diz que na cena do crime foi encontrado em uma anotação o endereço da mansão e que provavelmente o suspeito teria ido para lá. Ou seja, talvez o culpado de um assassinato estivesse entre eles. Aí esse policial vai lá de esqui, porque era a única forma de se chegar até a mansão, e começa a investigar um por um, até que acontece um assassinato dentro da mansão. Então fica confirmado que há um assassino ali entre eles e eles precisam descobrir quem é, porque, se bem lembrarmos, o nome da canção era Três Ratos Cegos. Então, um já havia sido assassinado, o outro também, e agora talvez um terceiro fosse. Então o policial Trotter vai chegar ali para tentar solucionar esse mistério, e a partir disso nós vamos conhecendo melhor algumas mentiras que alguns personagens contam. Na verdade, todos os personagens têm algo a esconder, mas algumas coisas não são nada demais e outras talvez sejam, e é aí que a história começa a ficar muito boa. E eu vou parar por aqui porque histórias policiais e spoilers não combinam, mas eu recomendo muito que quem tiver oportunidade assista a peça ou então leia ela, porque vale muito a pena. E eu achei assim brilhante que no fim da peça todos os atores, né, eles voltam para o palco e aí eles agradecem, tem aquele momento de despedida, e aí é solicitado aos espectadores que, por favor, não contem para ninguém o mistério da peça, a solução, quem matou, pois há essa tradição de que aquele final da história deve ficar ali, e é justamente isso que a mantém por tanto tempo em cartaz. E eu confesso para vocês que eu não gosto tanto assim de peças de teatro, mas essa me conquistou. Eu acho que a descrição do cenário que nós temos na peça de teatro, a posição dos personagens, a posição dos móveis, tudo está descrito ali. Então isso faz com que a história ela seja muito mais fiel àquilo que a autora de fato pensou quando estava escrevendo, e eu achei isso magnífico e pretendo ler mais peças de teatro. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa breve resenha. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir esse daqui, de se inscrever no canal se forem novos por aqui, e já convido vocês a conhecerem a playlist da Agatha Christie aqui no canal, que conta com várias resenhas, vídeos de por onde começar a ler Agatha Christie, vídeos dos passeios literários que eu fiz pelos locais pelos quais a autora já passou. É bem legal, vale a pena conferir. Tchau e até a próxima!